Bom, vamos lá. Se a gente tem uma diferença de potencial entre dois pontos, né, e a gente interligar esses dois pontos, o que vai acontecer? Os elétrons vão se deslocar de um ponto para o outro. E com isso a gente tem a corrente elétrica, que é o fluxo de carga que atravessa a seção de um condutor, né, essa interligação entre os dois pontos, por um tempo. A unidade disso é ampere. Né? Então a gente tem 1 ampere, 1 coulomb por segundo, ou seja, uma quantidade de carga, lá 1 coulomb de cargas por segundo. A gente obviamente só vai ter corrente elétrica se houver a diferença de potencial. É como se fosse esse esquema aqui, ó. Existe uma diferença, aqui nesse caso, energia potencial gravitacional, mas existe uma diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. E eles não estão interligados entre si. A gente tem uma válvula aqui que está fechando esses dois pontos. Se a gente abrir a válvula, a gente vai equalizar os dois pontos, ou seja, o que tem de excesso em A vai cobrir a deficiência de B. E basicamente isso é o que acontece com a corrente elétrica. Se eu tenho uma diferença de potencial entre esses dois pontos e eu interligo esses dois pontos, a gente passa a ter corrente elétrica transitando entre o ponto A e o ponto B, tá? Existem dois tipos de corrente elétrica que a gente vai estudar. A corrente contínua, que é quando o fluxo de corrente fica sempre no mesmo sentido, tá? Que é o caso que a gente tem em pilha, dínamo, painel solar. Tudo isso a gente tem corrente contínua. Na corrente contínua, as fontes possuem os polos negativo e positivo, tá? E também existe a corrente alternada, que é quando o sentido do fluxo da corrente fica variando no tempo, que é o que a gente tem na nossa tomada, tá? Na tomada de casa a gente tem corrente alternada. E na corrente alternada a gente não vai ter, então, polos positivos e negativos. A gente vai ter a divisão de fases. No Brasil a gente tem 3 fases, tá? O sistema elétrico ele é composto por 3 fases. A gente chama de RST ou ABC, L1, L2, L3, tanto faz aqui, tá?